Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bianca. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como eu faço para colocar o fundo aqui rapidinho? Você quer o fundo do SEMEAD? Eu tenho ele aqui, mas aqui no Zoom, qual o caminho que eu coloco aqui? Você tá vendo no canto inferior esquerdo, tá escrito ou mutar, né? Ou você colocar o vídeo. Vai ter uma setinha para cima, você clica nela, aí vai ter algumas opções, você vai escolher fundo virtual, que é o Choose Virtual Background. Aí você clica nele, aí vai aparecer uma janelinha, você pode escolher para subir uma imagem e usar como fundo. Repete aqui no canto superior, na minha telazinha de multi. Canto inferior esquerdo, né? Aí tem a parte de vídeo, né, para você ligar sua câmera. Aí você tem uma setinha para cima, você clica nela. Aí tem algumas opções, né? Você clica na terceira opção, que é Choose Virtual Background ou escolher fundo virtual. Aí quando você clicar nela, vai aparecer uma janela e aí você pode pedir para tem um sinalzinho de mais assim em cima das imagens, mais para o canto direito, assim, para o meio da tela, da janelinha. Você clica nele, ele vai ser uma janela no seu computador e aí você pode subir a imagem. Hum. Eu acho que para mim não está aparecendo essa função aqui. Canto superior esquerdo, não tem nada aqui. Só tem recorde. É canto inferior esquerdo. Você vai ver que tem um sinalzinho de microfone. Do lado tem uma câmera, não tem? Tá.
Aí você clica na setinha que tá para cima da câmera. Tá. Aí tem algumas opções, você escolhe a terceira opção. Tá escrito escolher fundo virtual, ou em inglês tá escrito choose virtual background. Aí você clica nele e vai abrir uma janela de diálogo. Certo. Aí tem aparece você na sua câmera, e aí vai aparecer, tipo, o fundo virtual já default do Zoom. E aí, se for olhando, tipo, as opções tem filtros de vídeo, avatares, aí tem um maisinho mais para a direita. Você clica nesse mais, opção, você põe adicionar imagem, você clica nela, e aí ele vai aparecer uma caixa de diálogo para você colocar a imagem que você quiser. Acho que agora foi. Foi? Ah, que bom. Tá fazendo download da imagem aqui. Legal. Bom, gente, acho que Ela fica invertida, né? é assim mesmo, aparece invertido para você, mas pra gente vai aparecer normal. Então tá ok. Obrigado pelo Imagina, é um apoio. prazer. Bom, pessoal, demos 8h30 por aqui. Então, antes de tudo, eu queria falar bom dia para vocês. Muito obrigada por estarem aqui na sessão, nessa manhã cinzenta em São Paulo. É um prazer ser a moderadora de vocês. Meu nome é Bianca Checon, eu sou professora na EASP e tenho doutorado pela FEA-USP. Aliás, o professor João está aqui. Ele é de lá, tudo bem, João? Que bom. Bom, pessoal, é o seguinte, eu só queria falar para vocês um pouquinho sobre como que é a estrutura da sessão. Então, a gente tem 4 minutinhos aqui iniciais, que é introdução, então vou falar o nome dos artigos dos autores, depois eu vou transmitir para vocês as apresentações que foram enviadas dentro do sistema do SEMEAD. Então, cada uma tem 8 minutos. Algumas passaram um pouquinho dos 8 minutos, aí até vou perguntar para os autores se eles preferem que corte a apresentação ou use um pouquinho do tempo que seria de discussão. Aí fica a escolha de vocês. Então, tem 8 minutos de apresentação do primeiro artigo, a gente tem 8 minutinhos de discussão, mesma coisa para o segundo, terceiro e o quarto. Terminando de apresentação e discussão, a gente tem 20 minutos para nós conversarmos sobre os artigos, os pontos que são em comum, as coisas que a gente pode pensar de fazer diferente para outros artigos ou para o próprio, ou até mesmo os elogios dentro da pesquisa, porque também a gente sabe que dá muito trabalho realizar pesquisa, e é legal a gente levantar os pontos fortes. Então, começando aqui, a gente tem 4 artigos nessa sessão. Eu acho que é interessante a área de gestão financeira, que a gente sempre tem bastante pluralidade nos temas que a gente recebe. E essa sessão, ela representa isso. Nosso primeiro artigo que a gente tem aqui para discussão vai ser gerenciamento de resultados e recuperação judicial, evidências para empresas brasileiras. A autoria é do Gustavo Ribeiro, a Luciana Carvalho e o Arthur Rosa, que são da Universidade Federal de Uberlândia. O artigo 2, ele já fala sobre o Profut nos clubes de futebol. Ele vai relacionar disclosure, desempenho econômico, financeiro e esportivo, da autoria de João Pedro Cabral e Jaqueline Lucas Souza. Eu não sei se eles estão aqui ainda, né? Não chegaram, por enquanto. Então, porque eu ia perguntar à instituição, porque não estava dentro da apresentação. O terceiro artigo, ele fala sobre Vox Populi e Vox Day, Impacts of Finwit Sentiments on Brazilian Interest Rate Using Forecasting Models. Os autores são André dos Santos Leonardi e João Vinícius de França Carvalho, ambos da FEA-USP. E o último, mas não menos importante, o conhecimento financeiro e as diferenças de gênero no Brasil, da Eluane Parisotto Seidler, eu não sei se eu pronunciei certo, espero que sim, e Paulo Sérgio Sereta, que são da Universidade Federal de Santa Maria, tá bom? Então, ditas essas apresentações, eu vou abrir aqui o arquivo de vocês, deixa eu só abrir aqui o YouTube, que às vezes ele demora um tempinho, prontinho. Só um pouquinho, acho que deu um erro aqui. Vou compartilhar minha tela, se vocês não estiverem enxergando, vocês me avisam, tá? Por favor, porque lembranças da pandemia, né? A gente tentando coisas, perguntando se compartilha a tela. Vocês conseguem enxergar minha tela? Legal. Ok. Deixa eu só compartilhar aqui o som. Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso primeiro artigo, né? Só para checar aqui. Os autores estão por aqui. Deixa eu só ver se o Gustavo tá. O Arthur tá aqui, né? Então tá ótimo. Vamos lá.
Deixa eu aumentar aqui a tela e vamos para reproduzir. Olá, meu nome é Gustavo Souza Ribeiro e hoje serei o responsável pela apresentação do artigo Gerenciamento de Resultados e Recuperação Judicial, Evidências para Empresas Brasileiras. Como responsável, eu apresentarei, em nome também dos coautores Luciana Carvalho e Arthur Antônio Silva Rosa, os três representando a Universidade Federal de Uberlândia, FAGEM, UFO. Bom, como a agenda proposta, primeiramente eu apresentarei brevemente a contextualização, objetivo, metodologia, resultados e, por fim, não menos importante, a conclusão. Tá bom? Bom, como contextualização, primeiramente, busca pelo dinamismo mercadológico e procura por mecanismos diferenciadores no gerenciamento do negócio, ou seja, possibilitar o gestor a obter novos mecanismos para ajudá-lo no dia a dia a gerir seu negócio, tá? Buscando a melhor saúde financeira possível e também uma rentabilidade esperada. Tá bom? Como segundo ponto, que é REM, que é Real Earnings Management, sob a ótica da literatura contábil financeira, ou seja, todo o conceito que nós utilizaremos na apresentação é baseado na literatura contábil financeira. Tá bom? Terceiro ponto, os resultados podem ser gerenciados, modificando fatores como estrutura das transações de investimento, operação e financiamento, ou seja, o gerenciamento de resultados pode trazer certas modificações, não somente nos resultados, mas também toda a ótica perante a empresa e também como lidado, ofertado financiamento, os créditos para a mesma, tá bom? Bom, estimação para o REM, com base no conceito de gerenciamento de resultado operacional, de acordo com o autor descrito, tá bom? Bom, continuando a contextualização, o gerenciamento de resultados parte da necessidade dos gestores de manipularem os resultados contábeis com o intuito de aumentar ou diminuir lucros, reduzir a variabilidade e reduzir lucros correntes em prol de lucros futuros. Ou seja, o gerenciamento de resultados ele possibilita a modificação dos mesmos para obter de forma esperada ou calculada um lucro maior futuro ou até mesmo no presente, de acordo com a estratégia adotada pelo gestor que está gerenciando esse resultado, tá bom? E em outro ponto, já os estudos de recuperação judicial em falência têm se destacado por ajudarem as empresas que se encontram em dificuldades financeiras a se reerguerem e não causarem impacto socioeconômico em seu local de origem, ou seja, evitar que essas empresas que estão passando por uma recuperação judicial fechem as portas pela insolvência, causando um impacto tremendo para os seus funcionários e, subsequentemente, para as suas famílias, tá bom? Bom, a situação da dificuldade financeira se dá quando os fluxos de caixa operacionais não são suficientes para permitir o pagamento das obrigações correntes, ou seja, quando a empresa chega a um determinado ponto que fica impossível ter a possibilidade de arcarem ou pagarem todas as suas obrigações que estão vencendo. Empresas com dificuldades financeiras possuem maiores incentivos a se envolverem em práticas discricionárias de gerenciamento de resultados, principalmente então, pela busca por maior lucratividade, por maior visibilidade, por melhoria de crédito na praça. Então, é justamente um dos objetivos do próprio gerenciamento de resultados. Bom, como objetivo desta pesquisa, eu trago aqui que o objetivo da pesquisa consiste em investigar a relação entre a dificuldade financeira medida pela recuperação judicial e a insolvência no nível de Real Earnings Management (REM) de empresas brasileiras de capital aberto no período de 2016 a 2020. Falando nesse recorte temporal, nós captamos os dados através da Economática em um recorte de 2016 a 2020 de 723 empresas, sendo 348 com o cadastro ativo e 375 com o cadastro cancelado. Como vocês podem observar, nós temos descrito quais são as porcentagens e números de empresas em cada
categoria que elas são encaixadas, tá bom? Bom, aqui eu trago um método, tá? Que eu vou explicar um pouquinho dos resultados. E passando para os resultados, vocês podem observar que o processo de recuperação judicial apresentou uma relação negativa com o gerenciamento, com significância 10%. Tá? Portanto, quando a empresa está em recuperação judicial, ela possui um menor gerenciamento, ou seja, os gestores possuem uma menor capacidade de manipularem os resultados contábeis. Quanto à insolvência, ela também apresentou uma relação negativa, com significância 5%, tá bom? Também indicando uma maior dificuldade de os gestores gerenciarem os resultados em caso de insolvência, tá bom? Bom, como os resultados, eu entrei um pouquinho anteriormente, vocês podem observar com o modelo 1, mede a relação de variável REM com o processo de recuperação judicial, uma relação negativa e significante para a variável entre a proxy de gerenciamento de resultados e o processo de recuperação judicial, corroborando a hipótese 1 dessa pesquisa. Quanto ao modelo, relação entre gerenciamento de resultados e insolvência, os resultados estão alinhados com a hipótese 2, apresentando um coeficiente negativo e significativo. Tá bom? Deste modo, a empresa com dificuldades financeiras tendem a apresentar maior gerenciamento de resultado. Bom, a conclusão é a seguinte: há uma relação negativa entre o processo de recuperação judicial e das dificuldades com gerenciamento de resultado, e o presente artigo tem como contribuição social, através da comprovação das hipóteses levantadas, a possibilidade de os gestores poderem tomar decisões financeiras de forma rápida, assim diminuindo o risco de pedido de recuperação judicial ou, em último caso, encerramento das suas atividades. Evitando assim a insolvência e o encerramento da empresa, evitando-se assim gerar um aumento ainda mais grave do desemprego do país. Bom, aqui segue as referências e o meu muito obrigado. Acredito que foi uma apresentação um pouco rápida, mas tentei condensar tudo o que foi abordado nesse artigo. Até mais. Tava no mudo. Gente, muito obrigada. Então, sei que o Arthur tá por aqui, né? Então, obrigada pela presença, Arthur. Agora a gente tem uns 8 minutinhos para levantar alguns pontos, então eu vou perguntar primeiro se quem está participando na sessão tem alguma pergunta, algum comentário a fazer a partir da leitura, da apresentação do primeiro artigo, que foi feita pelo Gustavo, né? Então, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Sim. Ah, legal. Então, por favor, professor Luiz, fique à vontade. Isso, obrigado. Incumbido, vamos dizer assim, né, de estar nessa sessão como debatedor, para poder trazer um pouquinho aí de uma discussão breve e rápida, e também para fazer algumas contribuições com relação aos trabalhos que estão sendo apresentados. É claro e óbvio, né, que se já chegaram até aqui é porque já passou por um crivo aí e foi aprovado, minimamente aprovado, mas assim, sempre temos a agregar alguma informação. E com relação ao trabalho apresentado, primeiramente, parabéns, não é fácil fazer uma avaliação desse nível, assim, principalmente com relação à recuperação judicial, para poder vocês trazer um resultado assim que venha impactar, principalmente quando se está falando de solvência de empresa, de falência, e o que o trabalho trouxe disse que teve um salto de 12,7%, né, na queda aí das empresas que entraram em falência. Então, isso é muito preocupante para o cenário, tanto econômico como financeiro e social para o Brasil, não só para o Brasil, né, mas para a economia no geral. Mas, assim, é um trabalho que é bastante interessante.
Mas, assim, eu queria saber de vocês, assim, para o porquê que vocês escolheram esse período, um período tão pequeno, de 2016 para 2020. Vocês pudessem me deixar um pouquinho mais claro. Eu gosto, nas minhas pesquisas, de trabalhar com um período um pouquinho mais longo, mas, assim, cada um trabalha de uma maneira como achar bem entender, ou por orientação do professor de vocês, possa que ele tenha uma razão bem específica para dizer, não, vamos estudar apenas de 2016 a 2020. E, assim, para mim, eu não encontrei no material disponível algo que justificasse esse período tão curto. Porque um período pequeno desse, você pode trazer um viés nos resultados. Outro ponto importante que eu vi aqui foram as contribuições que vocês colocaram, que achei um pouquinho audaciosa da parte de vocês colocar no trabalho, porque vocês falam que vai contribuir com a utilização do modelo proposto para os gestores poderem tomar decisões financeiras para diminuir o risco do pedido de recuperação. E aí, outro ponto, vocês falam que assim, o artigo traz a contribuição social com a possibilidade dos gestores poderem tomar decisões financeiras de forma rápida. Como de que maneira esse trabalho vai estar contribuindo, de que forma vamos pensar numa empresa que ela está entrando aí, já analisando para fazer, entrar em falência. Como é que esse material vai me ajudar a tomar uma decisão rápida para que eu possa mudar esse quadro da empresa, de certa forma, que já está entrando em falência ou que está pensando aí na solvência, né? Esses pontos aqui me deixaram um pouquinho com dúvida, porque, assim, o trabalho está muito bem feito, tá bom, parabéns ao pessoal, mas, assim, para a empresa, para eu tomar, eu sou gestor financeiro também, sou contador, e assim, eu não consegui entender de que maneira, eu lendo o material de vocês, eu vou tomar uma decisão financeira rápida para mudar o quadro da empresa, entendeu? Obrigado e parabéns pelo trabalho, muito bem feito. Só esses pontos que, para mim, precisaria dar uma ajustada para, caso vocês quiserem levar para uma publicação, levarem para uma revista, para um capítulo do livro, acho que ele precisaria deixar um pouquinho mais claro esses pontos para que para que o leitor venha sentir prazer de ver esse material, dizer, cara, realmente esse material vai me ajudar. Porque, no meu entendimento, se o material que você produz, ele não agrega um conteúdo que vá atingir a sociedade em si, a sociedade que eu falo nesse momento no caso, as empresas, né, que vocês trouxeram o trabalho baseado nas empresas. E, consequentemente, a sociedade e a população, né? Obrigado a vocês e parabéns. Obrigado, professor. Eu agradeço pelos comentários, né, a respeito do artigo, né? Também aproveito para agradecer a Bianca. Em relação às suas perguntas, né, professor, em relação, primeiramente, ao período de análise, né, que se iniciou em 2016, o motivo, né, para se iniciar nesse ano foi devido à nossa variável de recuperação judicial, né? Essa variável foi construída manualmente, né? Nós construímos essa variável com base nos relatórios das empresas, né, que elas divulgam, né? E com base nesses relatórios nós identificamos em que ano que ela realizou, né, iniciou o processo de recuperação judicial. Então, com base nessa variável, antes de 2016, aí nós encontramos uma quantidade muito pequena dessas empresas, né, que fizeram pedido de recuperação judicial, né, sendo que a partir de 2016 apenas nós encontramos uma maior quantidade. Então foi mais por essa restrição, né, dessa variável que nós fizemos a coleta manual, né, porque as demais variáveis nós teríamos, né, disponível por um período maior, sim. Né, e de fato é uma limitação do trabalho, sim, né, o período de análise, mas foi devido a essa variável.
E o período, tá? O período se finaliza Só em fazendo um adendo aí com relação a esse ponto, desculpa cortá-lo, teria ficado, acho que o trabalho teria ficado mais robusto se você tivesse trazido, como o que você acabou de falar aí, que você disse que você tinha poucas empresas e ela teve um boom aí, ela deu um pico aí num determinado momento e vocês escolheram justamente o período que tinha o maior pico, né? Então, seria um caso aí, vamos dizer assim, um novo estudo para vocês fazerem essa análise anterior e identificar o que levou esse pico justamente nesse período agora, entendeu? Vai ficar algo bem interessante. Mas obrigado pela sua resposta. Muito bom, professor. Vamos utilizar sim sua sugestão, né, para avançar em uma oportunidade futura. Muito obrigado. Realmente um ponto bem interessante, né? E o período se finaliza em 2020, né? Porque a pesquisa foi finalizada em 2021. Então foi devido à disponibilidade de dados mesmo, né? Às vezes para prosseguirmos, né, com a publicação em um periódico, nós até atualizamos com os dados de 2021, tá? Você também Arthur, comentou, sim? eu vou pedir licença para você. Tudo bem se você responder a segunda Uhum, pergunta no final, porque aí a gente dá uhum, andamento para os próximos e a gente vai ter depois uns minutos para discussão. Mas ok. agradeço pela resposta da amostra também a perguntar sobre isso. Obrigada pela pergunta, professor Uhum, Luiz. Então, só vamos passar para a apresentação dos próximos e aí a gente volta depois para essa pergunta que é bem pertinente do professor, tá bom? Muito ok. obrigada. Obrigado, Bianca. Imagina. Bom, então só para continuar com as apresentações aqui e a breve discussão, a gente vai para o artigo 2, mas eu não sei se os autores estão por aqui, que seria o João Pedro e a Jaqueline. Então, nesse caso, a gente vai pular, se vocês toparem, né? É claro, até concordar, e tudo bem se a gente começar com o artigo 3 agora? Tudo bem, João e André? Legal, então. Então, a gente vai para o artigo 3, que é o Vox Populi Vox Dei, Impacts of Finwit Sentiments on Brazilian Interest Rate Using Forecasting Models. Queria aqui a apresentação de vocês um minutinho, por favor. Aqui. Perfeito. Pessoal, tudo bom? Me chamo André, vou estar apresentando um trabalho com o Vinícius, Vox Populi Vox Dei, Impacts of Intuit Sentiments on the Brazilian Interest Rate Using Machine Learning Forecasting Models. Então, um pouquinho da agenda, tá? Vou passar pelos objetivos, pelos modelos, pelas publicações do Twitter, o impacto da inclusão das publicações do Twitter nos nossos modelos, os resultados e considerações finais. Então, qual que foi o objetivo aqui? Foi analisar a capacidade preditiva dos sentimentos contidos nos comentários feitos no Twitter nos nossos modelos regressivos para taxa Selic. Para isso a gente comparou 3 modelos: regressão linear, SVM e redes neurais recorrentes. Tá? A regressão linear, não vou me aprofundar muito aqui, mas pela equação 3 a gente tem os parâmetros que minimizam a equação 2, que é o nosso erro quadrado. Olhando um pouco para o SVM, a gente pode entender o SVM como uma adaptação do Maximum Margin Classifier, do MMC, onde a gente busca o plano que melhor divide a nossa informação a fim de classificá-la. Entretanto, no SVM, a gente não busca dividir a informação, mas sim aproximar os dados da amostra. Assim, definindo uma tolerância e uma distância entre a margem definida pela tolerância e um ponto acima do hiperplano, buscamos minimizar, certo? A distância para cada informação. Para fazer o mapeamento dessa base de forma não linear, a gente usou uma função kernel radial gaussiana. Um pouquinho do deep learning, né, das redes neurais. Uma rede neural pode ser definida como um conjunto de algoritmos que, por meio de processos, buscam imitar interações entre neurônios. E aqui a gente pode destacar 2 redes neurais, a protoalimentada e a sua variação, a recorrente. A protoalimentada ela apresenta uma arquitetura que pode ter mais de uma camada escondida, mas que ela só segue loopings nas camadas escondidas, então ela vai passando de camada a camada até chegar na camada de saída. O que acontece na recorrente, ela permite esse looping aqui de tal forma que ela incorpora no modelo uma memória autorregressiva, que o que
é o que nós buscamos aqui. Por isso a gente optou pelo uso da RNN e não da FNN. Perfeito? E como que se deu a extração dos dados, né, do Twitter? A gente fez com a API oficial do Twitter, certo? Então via Python a gente conseguiu puxar as publicações. E nós usamos 3 critérios aqui. Publicações em português, postagens feitas em intervalos definidos, das reuniões de junho, agosto, setembro e outubro de 2021, que totalizou uma amostra aí de 44 dias. E essas publicações tinham que ter os seguintes termos, pelo menos um dos seguintes termos: Selic, Copom e inflação. E a fim de a gente não levar nenhuma informação que pudesse contaminar a nossa base, a gente fez a limpeza, a filtragem e a formatação no R. Então a gente excluiu todo o caractere especial, tudo que era emoji, tudo que era sujeira da base, para aí sim levarmos para a API do Google, o Google Cloud Neural Language, e classificar os sentimentos entre -1, extremamente pessimista, e +1, extremamente otimista. Aqui, alguns exemplos. Um exemplo que foi dado como relativamente negativo, -0.5, foi: não gostei do Copom, foi bem no diagnóstico, mas exagerou na prescrição, e poderia ter sido pior. Um exemplo aqui, o último, que foi atribuído um otimismo bem grande. A taxa Selic segue aumentando e a felicidade vem junto, tá? Além disso, trazendo um pouco de gráfico, né? O que a gente consegue observar quando a gente olha para o nível de sentimento médio das publicações, né? O médio diário? Que as publicações em geral, em vermelho, aqui nós temos as datas da reunião, tá? Então eu observo um aumento no nível de sentimento. Eu vou trazer também as estatísticas descritivas aqui. Perceba que, corroborando com o que eu disse, o sentimento realmente ele fica mais positivo no dia da segunda reunião, certo? O desvio padrão, ele aumenta no dia da segunda reunião e no dia depois, constantemente, para as reuniões. E perceba, então, a comunidade ela fica mais dividida no dia da segunda reunião. E olhando o gráfico anterior, aqui, dá para perceber que a comunidade ela fica mais ativa, né? Eu tenho mais publicações nos dias das reuniões, tá? Então, em suma, o que a gente pode extrair aqui olhando as publicações do Twitter? Que o FinTwit se torna mais ativo durante as reuniões, as publicações se tornam mais positivas nos 2 dias da reunião, postagem fica mais negativa nos dias subsequentes às reuniões, e que no geral, no dia da segunda reunião e no dia depois dela, ela fica mais dividida. Então, falando dos modelos regressivos, tá? Quais foram as variáveis de entrada que nós comparamos aqui? Petax compra, IBOV e a conciliação das duas. E para os 3 casos, nós adicionamos o sentimento do Twitter e comparamos como que se desempenhou os modelos. Um pouco de gráfico aqui de novo. Em cima, a Selic escrita pela Petax e consequentemente pelas outras. E perceba que quando a gente adicionou a Petax compra e o IBOV, os modelos desempenharam razoavelmente bem. Só que desempenharam melhor ainda quando a gente adicionou nesse cenário o sentimento. Perceba que o SVM ele desempenha muito bem aqui em azul. E o que pode nos ajudar a perceber isso são as medidas de erro. Então, nesse trabalho a gente usou 2 medidas de erro, alinhado com o que foi feito na literatura, o RSME e o MAE. Então, olhando um pouco para as medidas de erro, como eu disse, Petax compra mais IBOV no cenário sem sentimento é claramente o que desempenha melhor, certo? E quando a gente adiciona o sentimento, desempenha melhor ainda. Então, olhando para o SVM, eu tenho um incremento basicamente em todos os cenários em que o sentimento ele é incluído, em particular quando analisamos Petax e IBOV adicionado ao sentimento. Tem uma melhora de quase 60% no SVM, no RMSE, e de quase 44% no MAI. Então, isso está em linha com o que a gente tem hoje na literatura. Só que tem uma diferença. A literatura ela desempenha melhor olhando o Deep Learning, só que ela possui uma base de dados maior. Citando 2 aqui, o Yassir trabalha entre 200 e 500 dias de amostra e o Sacovelli com dados de 2013 a 2019.
e a gente, nesse trabalho, só conseguiu observar 44 dias de amostra, mesmo que quase 76 mil publicações. Mas mesmo assim, o resultado que melhor desempenhou foi o SVM, como eu descrevi anteriormente. Tem essas 4 tendências que a gente conseguiu extrair observando as publicações do Twitter. Então, conclui-se que há evidências de que os sentimentos contidos nas publicações contêm informação relevante para ser considerado para os modelos, decisões e formações de expectativas acerca da taxa de juros brasileira. Um pouquinho das referências, só pausar aí e muito obrigado. Bom, foi cravado em 8 minutos. Bom, pessoal, vou abrir da sessão em relação ao segundo artigo. Então, fiquem à vontade, se vocês têm alguma pergunta sobre o Vox Populi e Vox Day. Perfeitamente. Vamos lá. Deixa eu pegar algumas anotações aqui. Até que foram poucas. Parabéns ao pessoal. Muito, muito bem feito o trabalho. Gostei muito desse trabalho também. Apesar que me deu um pouquinho de mais trabalho para entender, porque não é muito a minha vibe, mas ela traz aí ela traz um contexto muito importante com relação essa parte de sentimentos. Quando vocês falam quanto aos sentimentos na análise financeira, e o que vocês queriam dizer, porque vocês falaram sobre a parte de sentimentos do que a pessoa percebe com relação ao que o mercado está colocando ali, o que as pessoas estão colocando. Em meio a tanta informação errada, fake news e tudo mais, como vocês trataram essas informações? Porque aposto que tenha muita coisa, pelo que você falou ali, os filtros foram mais alguns emojis ou algumas coisas que fossem atrapalhar na análise. Vocês observaram se com relação a essas alguma fake news foi colocada ali, se vocês tiveram esse detalhezinho de observar, poxa, será que essa informação que estão colocando aqui é uma fake news justamente para poder trazer um sentimento diferente? Ou então também, outro ponto que gostaria de saber, claro que tem alguns estudos já nessa área, como vocês bem colocaram, mas qual é o sentido de ter um trabalho nessa linha para você perceber esse sentimento do que o pessoal está falando antes ou após da reunião, para você ter uma visão das bolsas de como elas vão impactar, ou para você ter não sei, porque hoje as ações elas giram em cima de especulação. E aí, às vezes, você vai numa rede social dessa daí e você vê o pessoal falando muita coisa porque saiu uma reunião de algum determinado do Banco Central, seja lá qual ponto, seja lá qual entidade saiu a informação, e aí o pessoal já começa a especular e tanger as ações para um lado, tanger para outro, mas aí até que ponto vocês conseguiram fazer esse filtro com relação às fake news, e se esse sentimento que você está medindo aí, ele vai trazer tem uma visão ou um foco para essas ações. Então, meus pontos foram mais ou menos esses. Parabéns pelo trabalho, por ter feito uma regressão linear, eu achei bem interessante, achei as informações foram bem legais, e também com relação apenas, foram 44 dias analisados, o que pode trazer um viés também, mas parabéns e boa sorte aí, espero que consigam trazer uma publicação aí. Obrigado, professor. Sobre o ponto da fake news, eu acho que é interessante pensar. Eu vou até pensar no caso do cenário do Bradesco ontem. Eu não sei se vocês acompanharam, mas as ações do Bradesco despencaram ontem. Eu acho que, por mais que tenha fake news, o movimento de manada, quando você pensa no movimento de manada, ele só passa, ele só vai. Então, a gente não fez um filtro de fake news exatamente por isso, porque a reação do mercado, né, dos players do mercado, às vezes é influenciada também por uma fake news, que pode ser uma mentira, porque a manada vem e a pessoa vai junto, tá? As pessoas só vão no que está
não segue o fluxo, né? Então, eu acho que é interessante pontuar, talvez até fico pensando aqui em alto, talvez fazer um trabalho que analise qual que seja o impacto dessas fake news nos preços de ações, por exemplo, se a gente pegar no momento que saiu uma fake news e como que aconteceu, qual que foi o movimento de mercado, se a manada comprou isso, mas pensando em sentimento da população, eu acho que a própria fake news aqui, ela acaba sendo intrínseco, né? Se eu excluir ela, eu excluo talvez alguma coisa que aconteceu no mercado por causa dela. Então, acho que o filtro, tirar ela da base tem que ser feito com cuidado, porque ela pode influenciar também os outcomes, né? Ela pode ser um ponto de influência. Agora, Então, sobre André, as... esse daí é justamente o pulo do gato. Porque se você tem uma informação mais precisa, você não vai no efeito manada. Porque o efeito manada você pode ganhar bem, como você pode perder muito. No meu entendimento, você, quando vai no efeito manada, você perde muito. E quando você tira justamente essa informação aí, você vai na contramão do efeito manada. Né? Quando você tira essa fake news aí, você, com certeza você vai na contramão. Fala, poxa, eu não vou entrar nesse barco porque lá na frente ele vai afundar. E aí você faz aquele efeito contrário. Vamos supor, você compra quando ela está caindo e vende quando ela tá subindo. Você vai contra no efeito contrário, entendeu? É quando você, olhando para o lado de ações, você tem um trabalho bem diferenciado. Com licença, se me permitem uma colocação. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Bianca, que satisfação revê-la no Brasil. Fiquei feliz de saber que você está vendo esse dia cinzento. É o seguinte, a questão de previsibilidade, vamos só voltar no ponto do objetivo do artigo, né? Essa questão de fake news ela é lateral para esse nosso problema. A gente está falando aqui que os agentes econômicos racionais eles formam suas expectativas baseados no boletim Focus, né? Coletado pelos especialistas de mercado. E aí, meio que o mote da execução desse paper foi o seguinte: poxa vida, por que a gente ficaria restrito à opinião de uma centena de analistas de mercado, dos grandes bancos, se a informação do sentimento da população sobre este determinado assunto, qual seja, previsibilidade do que se espera, né, pelo menos que vai acontecer com a definição da taxa Selic, que ele é determinante para os rumos da economia brasileira, embora seja um aspecto relacionado à política, ele é muito mais relacionado a um dado concreto de uma definição que sairá de uma reunião do Comitê de Política Monetária. Então, diria eu que esse assunto das fake news ele fica lateral quando a gente está falando de um efeito objetivo de que os agentes econômicos eles olham para a definição da taxa Selic, que é um número, uma expectativa formada para aquele evento específico, no caso das determinações de datas de reunião do Copom. E aí o que o André encontrou foi realmente muito curioso, quer dizer, a comunidade financeira do Twitter, que ainda assim é uma comunidade muito mais restrita, né, que foi a busca que ele restringiu muito os termos precisam conter os termos, né, específicos, Selic, inflação e assim vai, coisas muito, muito específicas que elas, embora sejam sujeitas a essa análise, esse sentimento positivo, negativo, seja lá qual for, por isso que foi legal o André ter colocado as tabelas para dizer como é que a API ela classifica os sentimentos numericamente. Então, ali, quando a gente olha os negativos e os positivos em extremos, a gente tem muito claramente, assim, a opinião ela é muito objetiva a respeito daquele tópico. Então, quer dizer, boataria, ela afeta muito pouco, porque vai ter o dado objetivo em muito breve. Aí o movimento ele cresce fortemente na data da reunião, na véspera e nos dias posteriores, e depois o assunto arrefece e aí só volta daqui a 45 dias. Então, é um pouco desse espírito, tá? Então, diria eu que as fake news é um assunto lateral para esse assunto. Devolvo a palavra. Agradeço pela resposta. Vou pedir só licença para interromper vocês. Para a segunda pergunta, mesma coisa para você, tá, André? Então, tudo bem se você segurar um pouquinho essa resposta? A gente vai para a apresentação do terceiro artigo. Eu acho que o segundo artigo, o quarto artigo, desculpa, o segundo artigo acho que não vai apresentar hoje, então a gente vai ter um tempinho extra de discussão e aí a gente consegue abordar essas questões mais para o final mesmo, vão ser mais do que 22 minutos do esperado, tá bom? Então, agradeço pela pergunta mais uma vez, professor Luiz. Vou então compartilhar a tela para a gente falar sobre o conhecimento financeiro e as diferenças de gênero no Brasil, que foi apresentado pela Eluane.
bom? Então, deixa eu só separar aqui a apresentação e compartilhar com vocês. Anne Parisotto Seidler, da Universidade Federal de Santa Maria, doutoranda em administração, e realizei esse trabalho juntamente com o professor Paulo Sérgio Sereta, e o nosso trabalho está intitulado Conhecimento Financeiro e as Diferenças de Gênero no Brasil. Bom, governos e empregadores, eles têm transferido cada vez mais a responsabilidade de poupar e investir, né, para os indivíduos, e com isso, para que os indivíduos, né, eles sejam membros ativos da economia atual, eles devem elevar o grau de alfabetização financeira. Considerando também um mundo caracterizado por produtos e serviços financeiros cada vez mais tecnológicos, como criptomoedas, metaverso, entre outros, uma compreensão básica dos conceitos financeiros, né, torna-se crucial, e com isso é preocupante observar diferenças de gênero persistentes na alfabetização financeira, porque essas diferenças elas contribuem de certo modo para oportunidades desiguais de prosperidade financeira. Com isso, então, o nosso trabalho tem como objetivo examinar as diferenças de gênero no letramento financeiro entre estudantes do ensino fundamental no Brasil, em que utilizamos os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, referente ao ano de 2018. Então, as evidências disponíveis na literatura, elas sugerem que, na maioria dos países, há uma lacuna de gênero considerável na alfabetização financeira, ou seja, em que as mulheres, em média, elas são menos alfabetizadas financeiramente do que os homens. E é preciso considerar que essas diferenças de gênero observadas, né, na alfabetização financeira, elas existem não apenas entre os adultos, mas também prevalece entre os jovens. Então, a partir deste contexto, foi testada neste estudo duas hipóteses. A primeira que se refere ao conhecimento financeiro, que é entendido como a média aritmética dos 10 valores plausíveis na alfabetização financeira, é maior para o gênero masculino quando comparado com o gênero feminino. E a segunda hipótese se refere às variáveis influenciadoras do conhecimento financeiro em jovens estudantes. No Brasil, tem impactos diferentes entre os gêneros masculino e feminino. A verificação da média da educação financeira, dos impactos de variáveis influentes na educação financeira e de suas diferenças entre os gêneros masculino e feminino, elas foram realizadas através da aplicação de uma equação de regressão múltipla, sem e com constante. Os participantes do estudo, então, são estudantes brasileiros, na faixa etária dos 15 anos, né, matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental. Nas duas equações utilizadas, então, foram consideradas as covariáveis e variáveis binárias. A aplicação da equação 1, ela fornecerá a média condicional da educação financeira para os diferentes gêneros, masculino e feminino, bem como, né, os impactos das covariáveis consideradas, enquanto que a equação 2, ela identificará a diferença da educação financeira e das covariáveis entre o gênero masculino e feminino. Então, as variáveis consideradas no estudo, então, o nosso Y é a média aritmética dos 10 valores plausíveis da literatura financeira. A variável X1 se refere à frequência de atividades sobre educação financeira nas aulas escolares. X2, o envolvimento dos pais em questões de alfabetização financeira. X3, competitividade. X4, motivo de trabalho e o motivo de realização de domínio dos alunos. A variável X5, autoeficácia em relação a questões globais. X6, metacognição, então compreensão e lembrança. A X7, metacognição, então a capacidade de resumir. X8, metacognição, avaliação de credibilidade. A variável X9 em relação à grade, né, ao nível escolar. X10 se refere ao gênero, feminino ou masculino. X11, o nível educacional da mãe. X12, índice de riqueza familiar,
E, por fim, a variável X13 é a educação financeira das disciplinas escolares. Então, como resultados, destaca-se que aqui nesta tabela, né, que apresenta a correlação linear das variáveis e o número de observações pareadas, então destaca-se que a variável X1, que é a frequência de atividades, e X10, que se refere ao gênero masculino igual a 0 e gênero feminino igual a 1, são as únicas variáveis que apresentam associações lineares negativas com o conhecimento financeiro. O coeficiente de correlação negativo da variável X10 ele sinaliza para um desempenho de conhecimento financeiro menor associado ao gênero feminino. E também pode-se afirmar que dificilmente aparecerá o problema, né, de multicolinariedade entre as variáveis independentes devido à baixa correlação entre elas. E correlação moderada ocorreu entre dois pares de variáveis, X7, X7 e X6, e entre as variáveis X7 e X9. Aqui na tabela 3, com descritiva das variáveis, então, se o alfa de Cronbach, que aparece na última coluna, então ele apresentou resultados satisfatórios, ficando entre 0,702 e 0,896. O número de observações para cada variável variou de 6.105 a 8.311. E um maior desvio padrão é observado na variável educação financeira nas aulas das disciplinas escolares, que se refere ao X13, a variável, e no nível educacional da mãe, X11. Na tabela 4 estão apresentados, então, os coeficientes para os preditores do conhecimento financeiro, para o gênero masculino e feminino. Então, observa-se que o envolvimento dos pais em questões de alfabetização financeira, ele apresenta uma influência positiva, né, na formação do conhecimento financeiro do gênero masculino, e essa influência ela não ocorre para o gênero feminino. O nível educacional da mãe aparece de forma a não contribuir significativamente para a formação do conhecimento financeiro em relação ao gênero masculino. Outra variável que ganha destaque na formação, então, do conhecimento financeiro dos jovens brasileiros é a educação financeira nas aulas. E, em síntese, observa-se uma diferença significativa na constante, então essa diferença ela tende a desfavorecer o gênero feminino, ou seja, em média, o conhecimento financeiro do gênero feminino apresenta uma diferença negativa quando comparada com a média do conhecimento financeiro do gênero masculino. Por fim, a análise realizada, né, neste trabalho sugere que há uma diferença significativa entre os gêneros, ou seja, o gênero feminino ele apresenta menor conhecimento financeiro em relação ao masculino, e podemos registrar o impacto positivo da família, né, em especial o papel da mãe. Procura-se incitar o desenvolvimento, então, de políticas, né, para reduzir as desigualdades de gênero e melhorar o comportamento financeiro do gênero feminino. Como limitações, então, reforça-se que explicações tradicionais baseadas em características socioeconômicas e habilidades cognitivas podem não explicar explicitamente, né, totalmente a lacuna de letramento financeiro observada entre homens e mulheres. Então, mais pesquisas também são necessárias para estar investigando esta lacuna. Então, aqui algumas das principais referências. Muito obrigada. Luane, para isso. Obrigada pela apresentação também. No caso, acho que o senhor passa só um pouquinho, tá, Elana? Então a gente reduz um pouquinho essa discussão, mas assim, acho que a gente vai ter tempo suficiente para conseguir responder as perguntas depois, tá bom? Bom, então, seguindo com o cronograma, temos perguntas sobre esse artigo especificamente, então, sobre essa relação de gênero e letramento financeiro? Perfeitamente, o chato chega novamente. Vamos lá, faz parte do nosso papel, né? O pessoal do SEMEAD chamou, nós temos que fazer as honras da casa, vamos dizer assim. Parabéns, Eluane.
Essa é uma das áreas que eu trabalho, que eu mais gosto de trabalhar, justamente na área de conhecimento financeiro. Não só na parte da literacia financeira, como na literacia tributária, né? Ainda ontem eu estava ainda essa semana eu estava numa aula na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, falando um pouco sobre essa área, então, tanto financeira como tributária. E ontem eu estava no Mackenzie também, no outro evento lá, no fórum de liberdade econômica, também tratando sobre esses assuntos. Tinha mais outros temas nessa área. Mas entrando no seu trabalho está bem legal, gostei bem dele. Ele só me traz, assim, o alfa do Probit, para mim, foi os índices que você trouxe do alfa aí foram maravilhosos, para mim foram espetaculares o resultado, então tá show. O que me deixou um pouquinho, assim, curioso, ele está bem na primeira frase, na introdução. A primeira frase da introdução foi que me deixou um pouquinho para discutir com você. Ele fala assim: governos e empregadores têm transferido cada vez mais a responsabilidade de poupar e investir para os indivíduos. Eu achei essa frase um tanto uma colocação, não sei se foi de algum autor, se foi de vocês mesmos, mas no meu entendimento, nem governo, nem empregadores, eles, eu posso estar errado, tá? Mas depois você me fala qual foi o seu ponto de visão que chegou a colocar esse tema aqui. No meu entendimento, em nenhum momento, nem governo, nem os empregadores, eles vão transferir essa responsabilidade de poupar e investir para os indivíduos. Essa responsabilidade é totalmente e única de cada um, né? O governo e o empregador, ele nunca vai estar relacionado para dizer assim, você tem que poupar, você tem que investir, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, acho que quem tem que fazer é eu e você. Nós fazemos a nossa parte. O que o governo tem que fazer na parte como posso dizer, para a sociedade é levar essa educação financeira para as escolas, para que isso possa ser mudado desde lá de trás. Pelo que eu vi, a sua pesquisa eu até coloquei uma perguntinha aqui, que eu fiquei na dúvida. Qual o tipo de escolas que foi pesquisadas? Quais são essas escolas que foram pesquisadas que você trouxe lá? Você tem alguma informação se são escolas públicas, privadas, se é mista, se não é? Qual é a região, quais foram as regiões? Porque às vezes isso impacta demais. Se você pega uma região norte, sul, centro-oeste, então traz um viés aí, se foi Brasil, se não, entendeu? Eu queria saber de você, se a pesquisa, se você tem essa informação. Isso é mais a título de curiosidade, para poder eu entender um pouco mais os dados da pesquisa. Mas quando a gente fala assim, o governo e o empregador, ele transfere a responsabilidade para o indivíduo, no meu entendimento, nenhum dos dois transfere a responsabilidade. Essa responsabilidade é de cada um. Mesmo que nós não tenhamos essa educação na escola, mas até o próprio resultado você diz que a mãe, né, ela incentiva e tudo mais, e aí vai de cada um ter esse entendimento. E aí eu queria saber de vocês justamente esses pontos, né? E parabéns pelo trabalho, muito bom. É sempre bom que esses trabalhos sejam vistos e revistos, porque nós já estamos aí em 2022 e ainda hoje nós não temos, e eu já venho brigando com o pessoal aí há mais de 10 anos, e até hoje nós não temos na grade curricular do pessoal do ensino médio e fundamental, finanças comportamentais, educação financeira. Isso não existe. E que já deveria ser uma disciplina igual um português ou uma matemática. Porque isso é o que muda as pessoas. Então, para mim, esse é o papel do governo, isso pode ser o papel dos empregadores, de fazer com que tenha essa educação na base, para que hoje e lá na frente venhamos ter pessoas mais equilibradas financeiramente. Porque se você fizer um apanhado aí no geral,
e aproximadamente 70 a 80% da população ela é endividada. Quem mais ganha dinheiro com isso? Os bancos. Por conta de quê? Justamente porque a população está endividada. Se a população não fosse tão endividada, com certeza nós teríamos uma economia totalmente diferente. Então, para mim, o governo tem a obrigação de fazer essa educação da base para cá, né? Esse é meu ponto de vista, fica aí para a sua reflexão, mas parabéns pelo trabalho, a todos os outros também, acredito que não vamos ter mais. Parabéns pelos trabalhos. Caso tenhamos mais alguma discussão, a gente volta a falar. Obrigado e parabéns, Luana. Bom dia a todos. Então, obrigada, professor Luiz, pelas contribuições. Eu agradeço também a Bianca. Que bom poder contar com as suas sugestões, enfim, ainda mais sendo da área, né, que o senhor trabalha mais de perto, então eu acho muito importante isso, né, e os eventos, eles possibilitam, né, essas trocas que com certeza agregam bastante, né, para o aprimoramento, né, do próprio trabalho e também para pesquisas futuras. Então, muito obrigada. Então, respondendo aos seus questionamentos, essa primeira frase, agora o senhor comentando, falando, né, explicitamente, me remete, né, justamente a isso que o senhor colocaste, né, então, foi um equívoco aqui que eu coloquei, mas foi baseado na literatura, então aqui até uma literatura de 2021, mas analisando realmente, né, ela fica equivocada aqui para estar introduzindo esse assunto, né, que acaba não sendo responsabilidade total, né, de governos empregadores. Então, com certeza será revista. Quanto à atuação, né, do PISA, né, dos dados do PISA, ele se refere, então, aos estudantes de 15 anos de escolas públicas e privadas. Então, até tem, eu não lembro se eu cheguei a mencionar no trabalho, mas tem o número de escolas, né, que foram abordadas, enfim, que foi aplicado esse questionário, até seria interessante, então, deixar mais explícito, né, tendo em vista que também isso influencia nos resultados. E eu acredito que o principal deste trabalho é para mostrar, né, que há essas diferenças de gênero, mas também há uma deficiência, né, na nossa própria educação, que deveria levar em consideração, né, a educação financeira, o letramento financeiro, já nas séries iniciais, enfim, ensino fundamental. E eu acho que esse trabalho também vem e instiga a incitar, né, um trabalho futuro, tendo em vista de acrescentar, né, essa questão financeira, né, na grade escolar, tendo em vista diminuir essas discrepâncias, né, essas diferenças, e também aumentar, né, o nível, né, a educação financeira entre os jovens. Isso também vai impactar, né, no futuro dos adultos, né, nas suas próprias decisões, então, decisões mais certeiras, e levando aí a diminuir endividamento, entre outras consequências aí da má gestão, né, dos seus recursos financeiros. Então, muito obrigada. Espero ter respondido. Perfeitamente, obrigado. Você acabou de me dar um insight para um trabalho, para um outro artigo agora aqui, tá? Obrigado pela sua contribuição. Que legal. Que ótimo, pessoal. Nossa, muito obrigada pela pergunta, novamente, professor Luiz. Obrigada também pela resposta, Luane. Pessoal, só antes de a gente entrar para a parte de discussão mais aberta, eu queria dar só um recado para vocês, que é sobre a avaliação da sessão. Então, eu coloquei para vocês no chat um link. Agradeço muito se vocês puderem entrar depois da sessão para poder avaliar como vocês perceberam aqui as discussões e a qualidade do evento. Bom, então só antes de a gente abrir mais para discussão geral, só queria retomar então as perguntas que ficaram em aberto. Então, Arthur, você quer responder a pergunta que ficou em aberto da microdiscussão que a gente estava tendo na sua apresentação, por favor? Posso sim, Bianca. Legal. Aí a segunda pergunta, né, do professor Luiz foi a respeito das contribuições do artigo, né? Então, professor, né, o que nós quisemos dizer aí, né, é que o artigo pode contribuir para os gestores, né, principalmente das empresas que estão lá em processo de recuperação judicial, né, ou em insolvência, que elas possam
otimizar aí os seus processos a fim de adotar boas práticas, né, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas por elas, né? E assim, né, apesar dessas dificuldades, elas possam, né, maximizar a riqueza dos seus acionistas. Então, seria mais esse sentido. E quanto à contribuição para a sociedade, né, nós discutimos a questão que quando uma empresa, né, entra em dificuldades financeiras, seja, por exemplo, pela recuperação judicial ou pela insolvência, normalmente gera desemprego, né? E acaba que isso afeta também a economia, né? Então, com a adoção de boas práticas, né, quanto ao gerenciamento de resultados, talvez isso possa diminuir, né, o impacto dessas dificuldades financeiras na sociedade. Obrigado, Arthur. Muito bom. Eu só ainda fico com um pouquinho de dúvida até que ponto isso aí pode trazer uma contribuição rápida para uma instituição, para uma empresa que esteja ali já meio que a caminho da falência ali, a caminho, né? Eu vejo mais o seu trabalho para médio e longo prazo, para poder justamente alertar, para justamente você trazer uma visão para, olha, vai tomando cuidado, que se você não fizer isso ou aquilo, não melhorar aqui, lá na frente você vai acabar se perdendo. Mas parabéns pelo trabalho e sucesso aí. Obrigado, professor. Agradeço pelas contribuições e obrigado, Bianca, também. Legal. Agora eu vou ser a chata, que nem o professor tá brincando ali. Arthur, o seguinte, quando eu estava lendo o seu trabalho e também durante a sua apresentação, alguns pontos eu fiquei um pouco em dúvida, assim. Então, até, por exemplo, na escolha de Real Earnings Management, uma coisa que eu senti um pouco de falta no teu trabalho é você explicar realmente por que você usou essa métrica de gerenciamento de resultado, porque literatura em gerenciamento de resultados em contabilidade é um mundo à parte, assim. Tem argumentos do que você vai fazer como medida específica para você falar para ele gerenciar o resultado. Então, eu vi que você colocou uma sessão de revisão de literatura sobre isso e tal. Eu acho que talvez seja legal você trazer um pouco mais de clareza mesmo, ou justificar a escolha de vocês como autores para essa medida em específico, porque ela seria melhor para o contexto de vocês de empresas com falência e não falência, né, que vocês acabam colocando junto na mostra, para atingir o objetivo. Então, acho que vocês darem um pouquinho mais de ênfase nisso. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando eu estava, até durante as discussões que o professor Luiz instigou e tudo mais, era sobre olhar a falência em si, né? Então, até quando você mostra os seus resultados, que é até legal depois até você explorar um pouco mais na sua análise, coeficientes, né, as magnitudes econômicas, que seria bem interessante nesse aspecto, é pensar, por exemplo, no período de pré-falência. E o que eu vou querer dizer com isso? É que, assim, quando a gente está pensando em insolvência ou falência, ainda mais quando está em falência, a empresa ela já tem muita atenção dos pares, assim, sejam os concorrentes ou seja os fornecedores que você vai acabar não pagando ou vão entrar na fila ali dentro daquele processo, né? E aí eu acho que para a pessoa, para a empresa, o gestor gerenciar o resultado vai ser mais difícil, até porque quando você olhou isso dentro do resultado, né? Você viu que, tipo, era inversa a relação, não era? Então, nesse caso, eu acho que seria legal você tentar pensar, por exemplo, no desespero do gestor em não mostrar que está indo falir. E aí você tentar olhar, tipo, por exemplo, um T menos alguma coisa em relação à data da falência. Então, pensa, por exemplo, em um período fiscal anterior ou 2 períodos fiscais anteriores e ver como que é o comportamento do gestor. Porque eu pensaria intuitivamente que seria o momento que o gestor estaria tentando gerenciar mais resultado para ocultar a falência, tá bom? Mas Excelente, Bianca. São legal, que pontos que vamos considerar sim, tá? Muito obrigado aí pelas contribuições, tá? imagina, que bom que fez sentido. Eu acho que é legal para Sim, pensar, assim, porque talvez eles possam até olhar isso e talvez até, desculpa, assim, acabei batendo no microfone,
pensar, por exemplo, em talvez fazer um matching de características de empresas que são semelhantes àquelas que acabaram encerrando ou cancelaram o registro na B3 e aquelas que estão ativas. Vocês tentarem pegar, tipo, características que elas são semelhantes em tudo, em alguns anos, aí em algum ano, tipo, aquilo mudou, né? Então, por exemplo, elas não fazem mais um matching junto. Aí você pode tentar pensar em estratégias de matching para isso e analisar esses comportamentos. E até mesmo, talvez, o Luiz levantou um ponto que foi o período amostral, que era 2016 a 2020, então seria legal olhar outros períodos que tem algum choque exógeno, algum ponto que talvez chame a atenção de vocês para analisar se tem esse aumento de propensão, talvez, para o mercado todo, em termos de gerenciamento de resultado. Pode ser que seja, por exemplo, não sei se alguma norma contábil especificamente pode ter aumentado essa propensão, aí talvez você tenha que dar uma olhada na literatura, porque gerenciamento de resultado ele é inerente à accrual, de alguma forma, né? Que você vai ter um gerenciamento que vai ser agressivo e vai ter um gerenciamento que ele é aceitável pelo mercado e que a própria norma aceita. Então, talvez seja interessante vocês pensarem nesses impactos a depender de algum choque exógeno que você tenha, como lei, norma, alguma coisa assim, tá bom? E é isso. E aí, só mais uma última observação, que não sei se você vai querer comentar mais alguma coisa, mas é legal vocês trazerem o ativo e cancelado na descrição por setor, porque vocês mostraram isso por setor para a amostra total, então só pelo menos colocar um parágrafo sobre isso. Falar um pouquinho por como vocês tratam o cancelamento na base depois, então vocês extinguem a empresa a partir daquele momento, né? Então, tipo, vocês não têm mais, ela cancelou, a partir daquele ano você não tem mais. Isso aí, a gente não tem mais dados, sim. Uhum. Tá. Aí talvez seja legal vocês trazerem depois uma tabela como apêndice mostrando qual que é a sobrevivência das empresas dentro da amostra, né? Então, acho que é legal separar isso por ano. E quando vocês forem apresentar depois o artigo, porque provavelmente vocês vão fazer algumas modificações, talvez vocês tenham interesse de mandar para algum congresso internacional e tal, que eu acho que é bem legal vocês fazerem, é colocar o modelo na descrição, porque aí na hora que vocês vão apresentar os resultados, fica mais claro de ver quem que era o Y em relação ao X que vocês colocaram dentro da tabela, tá? Eu acho que fica bem mais visual. E aí no final você fala um pouco sobre desemprego, tal, para como uma contribuição do trabalho, falar, a gente está analisando isso que pode ter impacto econômico. Achei interessante isso, mas talvez, se vocês quiserem argumentar de uma forma mais forte, ficar mais claro no trabalho, é observar, por exemplo, realmente levantar quais foram as empresas, quantos empregados eles tinham em algum controle de RAIS, por exemplo, e aí falar que isso teve impacto de X% na economia nos últimos anos para a população economicamente ativa, alguma coisa assim, tá bom? Excelente, Bianca. São pontos muito pertinentes aí que nós com certeza consideraremos para o aprimoramento do trabalho, né? E agradeço mais uma vez a você e ao professor pelas contribuições. Ah, legal. Bom, então, que nem o próprio professor Luiz comentou, desejo sucesso para vocês, continuem no trabalho e que ele seja publicado num lugar bem bacana, tá bom? Obrigado, Bianca. Imagina. Bom, então, indo para o segundo artigo, então, João, acho que o André teve que sair, né? Aí você responde para a gente, então, a segunda pergunta, por favor. Claro, obrigado, Bianca, pela palavra. Só para refrescar a memória, a segunda palavra, Luiz, era sobre as observações, né? Quer dizer, a gente tem um problema de tamanho amostral, eventualmente gerando vieses para a obtenção das estimativas. Pois bem, de fato, a gente tem um problema sério que é quanto à extração da informação do Twitter, porque é curioso porque a disponibilidade, todo mundo pode ir lá e pegar os tweets. O problema é que a base da janela é móvel, ela sempre deixa disponível apenas os últimos 7 dias. Então, eventualmente, quem quiser fazer pesquisa com sentimento do Twitter, a não ser que queira e tenha disponibilidade para pagar para o Twitter te dar as bases, que é cara pra caramba, em dólar, em algumas dezenas de milhares de dólares. Então, quer dizer, se você tiver uma ideia, cara, já vai pegando e coletando as informações para que você tenha realmente um período muito extenso. Então, quando a gente elaborou a lógica, a ideia desse trabalho, eu falei, André, bora coletar dado. Aí ele falou, putz, só temos 7 dias, então vamos pegar as reuniões do Copom que comecem a partir de agora, e aí já vamos começar a fazer a coleta. Esse é o motivo pelo qual a gente só tem 40 e poucos dias. Tá? Então, qual foi a nossa decisão? Bem, vamos pegar, então, dias antes, dias depois, para ver como é que funciona. E aí ele foi
coletando. Só que o que aconteceu? 5 dias depois, você quase já não tem mais tweets referentes a esses termos. Então, a gente tinha muito tweet das 4 reuniões, né? Porque são a cada 45 dias, mais ou menos, que se faz as reuniões de Copom. Então, não tem muitas, realmente, reuniões ao longo do ano. A grande vantagem que a gente tem aqui, que um diferencial até que na literatura tem muito pouco, é que a gente tem uma super quarta que a gente conseguiu capturar. Lembrando só o que é uma super quarta, né? É quando coincide a reunião do Copom brasileiro com a do Federal Reserve americano, e quando eles decidem lá, realmente as opiniões e os sentimentos eles ficam realmente muito intensos. Então, uma dessas reuniões realmente foi uma super quarta. Mas, infelizmente, não tem muito mais o que fazer se você não tiver esse recurso disponível para pagar para o Twitter. Então, e talvez esse seja o motivo pelo qual se deu o SVM como o melhor modelo. Tá? A literatura internacional que faz coisas similares, como o André falou, ela tem ido muito na linha do, são as redes neurais que são melhores. Agora, é curioso que no Brasil, não funciona assim. É o SVM, muito curiosamente. Então é isso, Bianca, essa foi a razão, tá? Legal, muito obrigada, João. Aí eu estava lendo o trabalho de vocês, até é TCC ou é iniciação? TCC, é o trabalho de Ah, graduação do André. Isso foi muito que legal. legal. Então, São achei bem técnicas bacana não isso. usuais para a graduação, né? Então, Então, achei isso bem interessante. E a dedicação que ele teve para fazer as coletas e as análises realmente merece todo o mérito. E assim, eu acho que talvez até os comentários que eu vou fazer valiam mais a pena para repassar para o André mesmo, que eu acho que talvez sejam pessoais para ele, a experiência dele provavelmente em congresso, né? Então, talvez seja legal até para depois ele incorporar na vida profissional dele, eventualmente se ele for trabalhar mais nessa parte, assim. Mas, assim, quando eu estava assistindo a apresentação, eu percebi que ele falou o objetivo do trabalho, que não ficou tão claro quanto está no escrito. Então, seria legal ele dar uma revisitada nisso depois, se vocês forem apresentar em congresso no exterior, alguma coisa assim. E depois já destacar a contribuição do trabalho, porque não fica. Vocês falam isso dentro da introdução mesmo, né? De falar sobre a expectativa de como que o sentimento pode construir a partir da estimativa da Selic dentro das reuniões do Compom ali. E ele poderia deixar isso mais claro. Por que aconteceu? Eu acho que, e é bem normal de aluno de graduação fazer isso na primeira apresentação, é focar muito no modelo e não explicar por que o modelo vai ser importante para aquele tipo de análise. Que ele conseguiu fazer um pouquinho melhor, mas para o final, quando ele vai falar dos erros, né? No cálculo dos erros e falando como que isso faz o fit do modelo ficar melhor. A gente vê que incluindo o sentimento diminui o erro, isso faz que realmente o ajustamento fique melhor. Então, talvez comentar isso com ele. Aí eu ia perguntar das quantidades também de observações, que eu ia perguntar, será que eram trabalhos estrangeiros? Provavelmente eles eram, né? Eu não cheguei a olhar na... não, lá eles dão... Primeiro, obrigado, Bianca, pelas palavras, Não, eu vou falar isso para ele, claro. Sobre essa questão da literatura internacional, acontece mais ou menos de maneira similar. O que acontece é que eles acabaram planejando muito antes, eles conseguiram mais dados e, portanto, eles aplicaram foram os mesmos modelos. Então, a gente está seguindo realmente com a literatura internacional, que é quente nesse assunto, né? Então, você viu lá, muito trabalho de 2019 para cá tem uma literatura realmente robusta e crescente. E eles também apontam nesse sentido, quer dizer, a obtenção dos dados ela é contingente ao planejamento do pesquisador, né, no final da história. Não, faz todo sentido. Ou talvez até mesmo sendo internacional, o pessoal tem alguma verba específica de pesquisa e consegue pagar por isso, né? Ou coloca muito aluno de graduação para fazer a coleta. Então tem várias coisas, né? Mas sem problemas, é uma limitação, vocês conseguiram lidar com ela e paciência, assim. Eventualmente, se ele quiser continuar coletando por mais alguns anos, vamos que vamos, né? Eu acho que eu fiquei. Aí é uma dúvida minha por ignorância em relação aos modelos. Quando tá falando da rede neural, ele até traz que tem um modelo que na parte intermediária não há retroalimentação, né? Então você não tem aquele loop. Esse se chama proto-alimentada, né? Feed forward. Isso. E aí o RNN ele tem essa retroalimentação. E aí eu queria saber qual que é a vantagem dessa retroalimentação na fase intermediária. Vamos lá. A grande vantagem é de você incorporar um elemento autorregressivo nessa camada intermediária, porque realmente, como a gente está olhando para dado temporal, capturar o que aconteceu na data anterior, ela ajuda você a melhorar a combinação entre as camadas,
para prever o que vai acontecer no T+1. Essa lógica do que você tinha sugerido para o Arthur agora há pouco, capturar exercícios anteriores, que é quando o sujeito tem, no fundo, grau de liberdade para poder fazer, eventualmente, gerenciamento de resultado, aqui é mais ou menos a mesma coisa. E o que a gente está falando é o sentimento, grosso modo, na rede neural recorrente, né? O sentimento hoje, na véspera da reunião, pode ajudar o que deve acontecer para você melhorar a projeção do que vai acontecer amanhã. Então, essa Faz é a todo razão. sentido. Ah, perfeito. Porque até o que eu ia comentar, não sei se tem como, na real, porque o Twitter, ele é um mundo, é uma bolha à parte, é que nem o Reddit, né? Então, a comunidade se conhece muito bem. E aí, o que eu fiquei pensando é se faria sentido vocês montarem um mapa para ver quais foram os tweets que geraram outros tweets. Porque sempre tem um que viraliza, e ele tem mais likes e recompartilhamentos, e ver se aquilo realmente ele foi indutivo pro sentimento geral daquela reunião, sabe? Sua ideia é espetacular, na verdade, Bianca, só entre nós. Nossa, A ideia muito obrigada. começou... Não, Brincadeira. sério, é que a ideia desse trabalho começou exatamente desse jeito. Porque a gente se incomoda um pouco, e o André é um cara de banco, ele se incomoda um pouco com determinados atores do FinTwitch, porque a gente sabe que tem alguns caras que são realmente muito influentes. Então, você tem lá o cara do Primo Rico, você tem até o Joaquim Teixeira, você tem um outro... É sério mesmo? Porque esse cara fala alguma coisa, não, Faria Lima Elevator até de humor, e eles viralizam realmente. Então, a nossa ideia inicial era ver qual era o peso que esses atores têm na formação desse sentimento. Então, só que qual é o problema? Quando você puxa os dados, você não tem as interrelações, quer dizer, a rede de conexão você não consegue mapear. Estamos trabalhando nisso, Bianca, porque eu quero, esse é o próximo passo do trabalho, quer dizer, usar um mecanismo de propagação de informação em rede. Isso a gente fez em outro trabalho, mas com outro contexto, não para esse, isso está na minha agenda. Por isso que eu achei espetacular. Obrigado. Nossa, obrigada. Eu fiquei lisonjeada com o elogio, mas é porque eu achei bem interessante mesmo de pensar nisso, porque eu sou bem recente no Twitter, né? Que eu tô olhando e experimentando um pouco do que é a rede. E ele é um algoritmo curioso, assim, do tipo, você consegue quebrar a sua bolha dentro do Twitter, que é diferente do Instagram e do TikTok. Uma vez você determinou a sua bolha, o algoritmo, ele realimenta muito aquela bolha. E o Twitter não, ele vai por viralização, que acaba que às vezes aparece conteúdo para mim que não era um conteúdo que eu olharia normalmente. Então, acho que seria interessante. Exatamente, isso vai muito na linha do Luiz, embora, como a gente falou das fake news, né, ela é uma discussão para o paper lateral, mas isso é fundamental quando você vai olhar realmente propagação, porque é uma rede que consegue espalhar mais fortemente a opinião de atores que têm muitos seguidores e tudo mais. Por isso que esse pessoal da política usa essa ferramenta para propagar tudo e fake news, né? Então, realmente, esse mecanismo ele é muito interessante. Bem interessante. Então, Aí um outro que acho a que... minha preocupação... Pode falar, Luiz, desculpa. Desculpa, minha cara. Não, imagina, pode falar. Então, justamente a minha preocupação, João, é essa. Da mesma maneira que sai uma fake news ela viraliza, a mesma informação de um cara influenciador que viraliza, também ela pode trabalhar. E, às vezes, essa pessoa que é um influenciador aí de renome, às vezes ele joga uma informação ali já com uma visão distorcida para que o mercado, ele já sabe que o mercado vai abraçar o que ele falar, então já faz aquele efeito manada, vamos tanger esse povo por aqui e eu vou pelo outro lado, entendeu? Essa é a minha preocupação. Não, você tá completamente correto, isso é uma preocupação que ela é, assim, de todo mundo que trabalha com qualquer coisa de rede social, é fundamental. É que a gente precisa só diferenciar aqui o que é análise de sentimento do que é análise de conteúdo. Então, a gente não tem condições, usando essas ferramentas, de analisar o que de fato é fake news ou não. Tá? Então, o que a gente está olhando aqui é o classificador, o API lá, né, que faz a classificação de atribuição de sentimento de positividade ou negatividade, não se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. Por isso que eu falei que é uma discussão que ela é mais lateral, porque essa ferramenta é incapaz de fazer essa detecção, entendeu? Não, mas o trabalho está muito bom. Parabéns por ser um TCC, né, Bianca? É verdade. Tá. E acredito aí que, se ele for coletar esses dados aí a longo tempo, ele pode ir para um mestrado fácil e, se brincar, e vai longe.
Nossa. É verdade, parabéns, João. Parabéns para o André também, depois passa para ele. Pode deixar. E Obrigado. aí, para a gente, imagina. E aí, fechando aqui para o artigo da Eluane, né? Então, eu tinha anotado algumas coisas, Eluane, que eu achei também um tema bem interessante. Ele é sempre muito atual, ainda mais quando a gente está pensando em diferenças de gênero em educação financeira, assim. E aí, um incômodo que eu fiquei também era fazer. Assim, você fez as regressões separadas por gênero, e aí você mostrou essas diferenças para homens ou mulheres ali. Não sei se você chegou a fazer, tipo, uma regressão que colocasse todo mundo e colocasse uma dummy de gênero. Não sei se você fez isso, porque isso aumenta o número de observações, então o modelo fica mais ajustado. Sim, foi utilizado em conjunto, gênero feminino e masculino, utilizando as dummies. Era a última regressão que você tinha no trabalho, não era? Isso, Era a última coluna, isso. né? Tá bom, beleza. Não, Uhum. porque eu fiquei um pouco na dúvida. Porque aí, sabe o que eu acho que seria super legal você fazer na parte de descrição? Porque um negócio que é interessante para esse tipo de dado quando você pega, tipo PIS e tudo mais, é tentar abrir ele e fazer uma análise descritiva bem bacana, assim, do tipo, separa, bom, primeiro começa falando a quantidade de homens e mulheres dentro da amostra, aí você vai falando, olha, a gente tem isso por macro-região, então sul-sudeste, para você conseguir entender de onde vem o seu dado médio principal, e aí você separa por capital, não capital. E aí você pode até fazer, por exemplo, um levantamento de dados do IDH de cada região, para ver se você consegue ver uma relação sobre isso, assim. E até ver se você consegue dados de número de alunos matriculados por essas regiões, porque você consegue ver quão representativo vai ser o teu resultado pelo PISA. E aí Só eu acho que... complementando, Pode falar. Bianca, aqui o levantamento, né, então ele foi aplicado em escolas públicas e privadas em 597 escolas. Então acho que seria interessante mesmo ver as regiões, né, dessas escolas, né, e trazer esses dados demográficos, né, que com certeza venha a agregar informação, né, e trazer novas evidências que Isso, talvez assim não foram identificadas. Isso, porque aí você consegue Muito bom. ganhar robustez na hora de você descrever sua amostra, que isso é o mais interessante do teu trabalho, assim, você falar, os meus dados, eles têm essas características, e aí isso vai dar mais embasamento para suas análises posteriores, tá? Isso fica bem legal. E aí, assim, eu nunca mexi com PISA, então eu não sei o quão difícil é. Então, assim, você fez análise só para 2018. Por que foi essa escolha especificamente desse ano? Foi por ser a última publicação dos dados. O Brasil, se não me engano, ele está da última publicação, que foi 2012, e aí agora 2018. Então, foi utilizada a última base, né, de dados. Legal. Se você tiver acesso a de 2012, o que eu acho que seria bem interessante para o seu trabalho é comparar se teve evolução dentro desse período. Porque a gente teve mudança de governo dentro desses anos, você pode ter mudanças de políticas públicas dentro da educação básica, e você conseguir, por exemplo, levantar se teve mudanças drásticas nessas políticas públicas, ou até mesmo a gente sabe que teve problemas de financiamento em alguns anos, exatamente por teto de gastos e tudo mais. Então, pode ser que limitações de financiamento podem ter afetado a educação básica de alguma forma. E aí você pode tentar relacionar e ver se teve diferença de 2012. Aí você pode comparar, por exemplo, o orçamento público para essa sessão versus o que seria 2018. E aí você pode até fazer, por exemplo, uma segmentação da sua base vendo escola pública e privada. Porque, tecnicamente, na privada você não espera efeito da política pública de financiamento para a educação básica, influenciando, né, o que seria o resultado. Aí, nesse caso, talvez seja legal se separar, assim. Então, se vocês conseguirem pegar de 2012, então façam isso, e aí vocês conseguem comparar para ver a evolução. E o que eu ia falar depois também? Você falou que vocês fizeram uma média aritmética de 10 pontos para montar o Y, né? A escala dessas variáveis para vocês montarem o Y, ela tá como? Um momentinho aqui. Não, tranquila, sem problemas. O Zoom é meio confuso mesmo. Elas foram ajustadas porque também a gente teve que entender as variáveis contidas, né, dentro dos questionários para transformar, né, elas em variáveis e também identificar as escalas.
Entendi. É porque eu fiquei só um pouco na dúvida que, assim, por exemplo, se você estiver fazendo uma média, que é o que você fez, foi uma média simples, né? Se tiver, tipo, por exemplo, somando escalas que vão de 0 a 100, com 0 a 10 ou 0 a 5, e aí somando tudo e dividindo pelo número de observações, ou outra base que se foi, sei lá, o número de variáveis que você teve, está acabando somando coisas com ponderações diferentes. Isso pode acabar dando um Y Isso, para você que não ela, significa muito. elas têm ponderações diferentes, justamente pelas escalas. Por exemplo, tem variáveis escala de 3 pontos, outras de 4 pontos. Então, tudo dependeu do questionário em si, das informações que a gente tinha. Tá, ok. Então, talvez, assim, deixa eu até... É que eu li o trabalho na semana passada e talvez eu tenha esquecido algum ponto na leitura. E eu peço desculpa se meu comentário ele foi... Mas aí, talvez, vale vocês fazerem, em vez de fazer uma média, faz uma fatorial. Porque aí, talvez, ele consiga, dentro da própria técnica, e vocês estudam para ver se faz sentido colocar isso numa fatorial, dentro das limitações da própria relação de aglomeração da variável, para vocês terem um fator que foi gerado dentro das combinações de proximidade dessas variáveis que estão dentro desse questionário ali, para formar literacia. Porque aí tira esse problema de vocês terem que fazer essa ponderação. Então, se vocês tiverem essas variáveis, de novo, né? Leiam o que significa fatorial, o PSA, e aí vejam se isso se encaixa para vocês fazerem isso, tá bom? Que acho que fica um pouco melhor tendo um fator em vez de uma média, tá? Sim, tá bem, obrigada. E, assim, aí seriam esses meus comentários, observações de novo, né? Então, boa sorte para vocês e bom trabalho para continuar incorporando, né? Sempre tem, a gente nunca termina de fazer a pesquisa, né? A gente interrompe uma hora e manda para... Espero que vocês mandem para um lugar legal. Desculpa, Luiz, pode falar. Não, o interessante da pesquisa dela, assim, que eu estava lembrando agora que na área contábil, eu trabalho um pouco mais, é totalmente o oposto do resultado do que ela acabou de falar, que ela disse que os homens, o gênero masculino é que se sobressai, né? Que tem um pouquinho mais de conhecimento na área financeira. Já que na área contábil, não. Na área contábil, quem domina aqui são as mulheres e disparado. Não tem... Os homens estão lá de ousados, né, na contabilidade, mas é sério, as mulheres aqui, até no conselho de contabilidade, só tem mulher lá, não tem homens, mas são poucos. Mas essa é uma tendência mais recente, né? Eu acho que, se for olhar a história da profissão contábil, ela é muito masculina. Mas assim, dominada por homens, né? É recente, mas a mudança é avassaladora. De um período curto, você vê aí as mulheres tomando conta de tudo. Então, elas é que têm um maior conhecimento do que os homens, né? Então, e aí ali... a gente vê um recorte bem específico, né? Então, provavelmente, onde a gente tem conselho regional é capital, talvez tenha mais renda vinculada para você poder